Vamos falar um pouquinho aqui sobre auxílio emergencial, vamos falar sobre o governo e o dinheiro do auxílio emergencial. Afinal de contas, ontem o ministro da Economia afirmou na tarde de segunda-feira, dia 23, o ponto de vista do governo federal em relação ao auxílio emergencial. Então, se você ficou interessado, você não é obrigado, me acompanha aqui nesse vídeo, para que eu possa poder passar para vocês essa informação. Sejam todos bem-vindos. Esse aqui é o canal Drone Diário, eu sou Osias Júnior. Hoje é uma terça-feira, 24 de novembro de 2020. Vou pedir para você compartilhar esse vídeo nas redes sociais para ajudar outras pessoas com a informação. E é claro, se você não é inscrito, aproveita a oportunidade, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro das principais notícias, informações e dicas que eu trago todos os dias aqui no canal. O ministro da Economia afirmou que o governo aqui não pretende prorrogar o auxílio emergencial concedido desde maio para desempregados e trabalhadores informais em razão da pandemia do coronavírus. Num evento virtual, para se ter uma ideia, para não correr o risco de uma contaminação, o próprio ministro da Economia está fazendo eventos pela internet, reuniões virtuais. Então, num desses eventos virtuais, você pode ir trabalhar para que ele tenha ali garantido os materiais necessários ali, para que a população venda a sua força de trabalho e consiga sustentar essas pessoas que fazem eventos virtuais. Então, em um evento virtual promovido pela empresa de investimentos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que há pressão política pela prorrogação e que a área econômica está preparada para reagir se houver uma segunda onda de coronavírus. Então, portanto, nós tivemos a notícia também de milhares de testes. Testes são como medicamentos, têm prazo de validade, e esses testes não foram aplicados na população brasileira e vão ser jogados fora. Dinheiro jogado fora, não foram aplicados aí. A questão é que, para o ministro da Economia, Paulo Guedes, a doença cedeu e está descendo. Só que ele está fazendo livezinha lá pelo computador, está fazendo evento virtual, né? Em razão pela qual o auxílio não seria mais necessário, porque, segundo afirmou o próprio ministro da Economia, a economia está voltando forte aí. Então a doença cedeu, está descendo, mas o ministro está escondido lá, não dá a cara para bater, né? A ideia é que o auxílio emergencial se extingue no final do ano, a economia está voltando forte, a doença está descendo. Eu não estou dizendo 2 ou 3 semanas. Eu estou dizendo que 1,3 mil a 1,4 mil mortes diárias, a coisa caiu para 300, 250, agora parece que voltou a 350, uma tragédia aí de dimensões imensas. É terrível essa epidemia que abateu aqui sobre o Brasil. Contra a evidência empírica, não há muito argumento. Os fatos são que a doença cedeu bastante, a economia voltou com força, declarou, portanto, o ministro da Economia, que só faz ali entrevistas através de videoconferências. É fácil ficar atrás ali de um computador. Agora eu quero ver e trabalhar, pegar o metrô lotado, o ônibus lotado, atender ao público cuspindo aí na sua cara. A questão é, segundo o levantamento do consórcio de veículos de empresas, a partir de dados da Secretaria Estadual de Saúde, consolidados há 20 horas, desde domingo, dia 22, então já passou mais tempo, hoje é terça-feira, passaram 2 dias, o Brasil teve uma média móvel de 484 mortes por Covid por dia, ao invés de... em 10 estados, as mortes estão em alta. Então vamos lá. 10 estados. Quantos estados nós temos no Brasil? Então, não é aula de geografia, né? Vamos lá. Estados brasileiros. Quantos? Vamos lá? Quantos nós temos aqui? 26 estados, 27 se for contar com a federação. Então, vamos dizer assim, que 17 ficaram de fora dessa contagem. Segundo o que está falando aqui. Sem contar que, como eu disse, eles perderam aí os medicamentos que seriam levados ali, os testes.
Então vamos lá. Do ponto de vista do governo, não existe a prorrogação do auxílio emergencial. Evidente que há uma pressão política para isso acontecer, é evidente que se tem muita gente falando em uma segunda onda, etc., nós estamos preparados para reagir a qualquer evidência empírica. Se houver evidência empírica, você sabe o que é empírico? Vamos lá. Empírico. Vamos ver aqui. Baseado em experiência, na observação, metodologias, né? Empirismo. Empirismo. Então, se houver evidências baseadas em fatos reais, né? O Brasil tiver um novo 1.000 mortes aí por dia, novamente, tiver uma segunda onda efetivamente, nós sabemos como agir, já sabemos o programa que funciona melhor, é o que afirmou o ministro da Economia com palavras difíceis para você não entender, não posso falar palavrão. O governo ofereceu, começou a fazer o pagamento aí do auxílio emergencial em maio desse ano, inicialmente iria até o mês 7, julho, depois foram prorrogados uma primeira vez até setembro, e depois de uma jogada política ali, né, foi prorrogado mais uma vez até dezembro. No início eram 600, depois passou para R$300 nas últimas parcelas, que nem todo mundo vai receber. Segundo informou aqui um blog, a alta política do governo voltou a defender a prorrogação do auxílio emergencial por 2 ou 3 meses em 2021, em razão da indefinição aí a respeito da criação de um novo programa social. É fato que a doença cedeu substancialmente ao que diz aí o ministro da Economia, que deve ser ministro também aí da Saúde, não sei, que uma bagunça. No último dia 12, Guedes afirmou que se houver uma segunda onda da Covid-19, que para ele não está caracterizado, a prorrogação seria uma certeza. Se houver uma segunda onda da pandemia, não há uma possibilidade, é uma certeza. Então, portanto, declarou na ocasião o ministro da Economia, se existir uma segunda onda aqui, do coronavírus, de continuar a pandemia, vai ter auxílio emergencial em 2021. O diretor executivo da Instituição Financeira Independente, IFI, o órgão vinculado ao Senado, calcula que a prorrogação por 4 meses aí do auxílio emergencial, no valor de R$300, para cerca de 25 milhões de pessoas, custaria aos cofres públicos 15 bilhões de reais. Para essa instituição financeira independente, o auxílio é importante, mas é necessário encontrar formas para financiá-lo. O governo e o legislativo, que é quem faz as leis, decidam estendê-lo outra vez, vai ter que arrumar uma fonte de pagar isso. O espaço fiscal aí é uma questão que está sendo discutida. Não vou entrar em mais detalhes. O espaço fiscal, o máximo que o governo pode pagar é o teto de gastos. Ele não existe, é muito pequeno. Então, portanto, se o teto for mantido, vai precisar uma compensação de gastos futuros. E os gastos discriminados já estão no limite, muito baixo. É uma questão aqui, avaliação da proposta da emergencial em busca de soluções, de preservar o gasto do governo no máximo que ele pode gastar, não deve avançar nesse ano, assim como a PEC do Pacto Federativo, eles têm que colocar ali estatais e privatização, juros e câmbio, o novo imposto que o governo insiste, ou seja, são vários fatores colocados aqui. A questão é, se houver uma segunda onda do coronavírus, vai haver sim a prorrogação do auxílio emergencial no início ali do ano de 2021. A questão é que, até agora, o que nós sabemos, somos os últimos a saber sempre, do ponto de vista do governo, não existe prorrogação do auxílio emergencial. É o que diz Paulo Guedes, ministro da Economia, falando aqui sobre a ajuda que está sendo paga durante a pandemia do coronavírus aos brasileiros. Só lembrando que nós vimos aqui mais de 65 milhões de pessoas foram ajudadas durante a pandemia com o auxílio emergencial. Se esse auxílio continuar, apenas 25 milhões de pessoas serão ajudadas, ou seja, de um número aí que nós temos estratégico aqui de 65 milhões, apenas
25 milhões, ou seja, apenas 25 milhões, 40 milhões de pessoas ficariam de fora dessa ajuda na próxima fase, se houver uma prorrogação. Sem contar que desses 40 milhões, nós estamos contando aqui com 14 milhões que são do Bolsa Família e se enquadram. Uma questão aqui, uma pessoa me perguntou até ontem, pelo WhatsApp, um cliente do escritório, eu tenho cadastro único. Cadastro único não dá direito ao auxílio emergencial. Você tem que cumprir os requisitos. Lembrando que ter o Bolsa Família também não dá direito ao auxílio emergencial. Tem que haver os requisitos necessários, cumprir o que o governo pede. Tanto de número de pessoas recebendo naquela casa, não pode estar recebendo naquela casa ali, por exemplo, lá, seguro-desemprego, outro benefício do INSS, do governo. Então, existem algumas restrições que eliminaram milhões de pessoas. Para você ter uma ideia, mais de 26 milhões de pessoas retiradas do programa. Se contar ali, então, com o pessoal que já recebe do Bolsa Família, deixariam de receber 40 milhões de pessoas, deixariam de receber, já estão sem receber praticamente aqui o auxílio emergencial. Eles foram cortando aos poucos para a população não sentir, então menos pessoas, apenas 25 milhões de pessoas seriam beneficiadas nesse momento, colocando 14 mil aqui que são do Bolsa Família, 26 mil pouca gente ali. Vamos colocar que mais de 40 milhões de pessoas foram jogadas fora, jogadas para escanteio lá no auxílio emergencial. Infelizmente, essa situação, se houver uma segunda onda do coronavírus, com certeza vai haver prorrogação. Por isso que eu digo para vocês, mantenha o seu aplicativo Caixa Tem em dia, mantenha o seu cadastro lá junto ao cadastro único em dia. Se houver qualquer solicitação, acesse o seu cadastro único do governo federal pela internet, tem como fazer isso, tenho vídeos explicando. Se você precisar de um vídeo desses, que eu repita, traga aqui que eu faça outro vídeo novamente, falando como acessar pela internet o CAD único do governo federal, o Bolsa Família. Por favor, deixe o seu comentário, é importante para eu fazer outros vídeos. Desculpe. Vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo para vocês. Eu quero agradecer a presença de todo mundo, a todo mundo que faz companhia para mim todos os dias. Que Deus abençoe as nossas famílias nessa terça-feira, hoje 24 de novembro de 2020. E nós temos que ficar aqui ligados, dividindo aqui, eu pessoalmente dividindo em trabalho, família e canal aqui, notícias e informações 24 horas ligados para trazer essas informações para você. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo, se Deus permitir.